Olá, aqui é a Helga com notícias não tão católicas do Glória TV. Vaticano se desculpa pelas emoções. O controvertido artigo Bichinho, um improvável aliado da Terra, foi tirado do website Vatican News porque não reflete a linha editorial sobre o tema, disse no dia 1º de abril a irmã Bernadette Reis dos meios de comunicação vaticanos ao website catholicherald.com.uk. Se isso fosse verdade, perguntamos-nos, para começar, por que foi publicado o artigo. Segundo a irmã Bernadette Reis, fere a sensibilidade de muitos leitores e por isso nos desculpamos com todos eles. Essa formulação implica que a irmã Bernadette Reis desculpou-se pela questão emocional, mas não pelo conteúdo do artigo. Outra notícia. Agora é oficial. Inclusive, Francisco não se considera verdadeiro Papa. O Anuário Pontifício 2020 oficializou que Francisco não é Papa na forma que os seus predecessores foram Papas. O anuário do ano passado ainda apresentava Jorge Mário Bergoglio como Vigário de Cristo, sucessor do Príncipe dos Apóstolos, Supremo Pontífice da Igreja Universal, Primado da Itália, arcebispo e metropolitano da província de Roma, soberano do Estado da Cidade do Vaticano, servo dos servos de Deus. Agora, o primeiro e único título de Bergoglio é Jorge Mário Bergoglio. A esse nome segue-se sua biografia, que ocupa 2/3 da página. Os títulos reais de um verdadeiro Papa agora são mencionados somente em um pequeno impresso depois da biografia, sob o cabeçalho Títulos Históricos, Titoli Storici. Com isso, o Vaticano confirma que o Papa, como sucessor de São Pedro, passou a ser um fenômeno do passado, enquanto que Bergoglio, como Papa, celebra-se a si mesmo. Já Bento XVI brincou com os títulos de Romano Pontífice quando, em março de 2006, sem uma boa razão, se desfez do título de Patriarca do Ocidente. Outra notícia. Bispo americano proíbe a missa voltada para Deus e proíbe também ajoelhar-se na comunhão. Antes de cancelar os sacramentos por causa do medo ao bichinho, o bispo de Boise, em Idaho, Estados Unidos, Monsenhor Peter Christensen, de 67 anos, utilizou a harmonia e a unidade como pretexto para decretar que a nova missa seja presidida exclusivamente de frente para o povo e não para Deus. A ordem, datada do dia 28 de fevereiro, foi publicada na emissão março-abril do Idaho Catholic Register. Christensen proibiu também receber a comunhão de joelhos e instruiu os sacerdotes para que não utilizem os reclinatórios ou comungatórios, pois esses podem implicar uma preferência para ajoelhar-se. Ademais, Christensen quer que se lhe informe da celebração de toda a missa tradicional em latim, juntamente com a frequência e assistência a esse tipo de missa. Cardeal Tagle elogia o bichinho como benéfico para o meio ambiente. Ironicamente, as medidas para conter o bichinho purificaram o ar, fizeram o céu mais azul, mais limpas nossas mãos e mais seguras nossas ruas e nossas casas, escreveu no dia 1º de abril o cardeal da Cúria, Luiz Antônio Tagle, no website cnstopstories.com. Tagle acredita que o bichinho nos faz comportar mais responsavelmente e espera que, quando o bichinho se vá, nossos bons hábitos continuem. Entretanto, esses bons hábitos consistem em um isolamento e em uma prisão domiciliar, ordenados pelo Estado, e também na abolição dos sacramentos por parte dos bispos. Habitualmente, os bispos católicos liberais não aprovam assustar os fiéis para que façam o bem. Mais falsas acusações contra o cardeal Pell. Bernie X e Philip Clark, que faz 50 anos, viveram no mesmo orfanato em Bahiará, Victoria, na Austrália, fizeram acusações de abuso sexual contra o cardeal Pell. A polícia contactou com eles já em 2016. Suas acusações foram retiradas, desestimadas ou ignoradas. Clark alega que o cardeal Pell tocou-o inapropriadamente em uma pileta de natação há 50 anos. Testemunhas como Brett O'Neill dizem que Clark está mentindo. Bernie alegou que o cardeal Pell
tocou-o de uma forma inapropriada enquanto ele se banhava no orfanato. Entretanto, as audiências em 2018, na Corte dos Magistrados de Melbourne, estabeleceram que o cardeal Pell esteve somente uma vez no orfanato, em 1980, quando estava já fechando. Assim, Bernie também está mentindo. Esses alegatos foram feitos dias antes de que a Corte Suprema da Austrália entregue, no dia 7 de abril, suas sentenças sobre o caso Pell. Cardeal Müller acusa Francisco de diletantismo teológico. O cardeal Müller criticou a degradação dos títulos papais como títulos históricos no Anuário Pontifício de 2020. A notícia que eu dei aqui para começar esse vídeo, não? Na edição do dia 2 de abril do website ditagspost.de, ele culpa disso a Secretaria de Estado, os estatísticos e os editores do anuário, que carece de toda autoridade de magistério, ainda que seja evidente que Francisco fez essas mudanças, comprometendo assim sua legitimidade como Papa. Miller denomina isso um barbarismo teológico, para desvalorizar os títulos papais, sucessor de Pedro, vigário de Cristo e cabeça visível da Igreja, como lastro da história. Pode-se suportar tal diletantismo teológico somente com muito humor e ironia, escreve Müller. Assim, ainda se isso devesse ser elogiado novamente pelas partes interessadas cheias de hipocrisia, como sinal de grande humildade. Cardeal debocha dos fiéis com uma absolução geral inválida transmitida ao vivo. O cardeal de Jakarta, na Indonésia, Ignatius Suharyo Hadjiatmodjo, de 69 anos, deu, no dia 30 de março, uma absolvição geral transmitida ao vivo. O evento foi anunciado no website sesavi.net, o portal da igreja na Indonésia. O usuário Catholic Sat comentou no Twitter: "Não é preciso dizer que essa absolvição geral é inválida. De novo, governador católico permite a liturgia, mas bispo não católico a proíbe." O governador da Flórida, Ron DeSantis, católico, eximiu as congregações religiosas de cumprir a ordem que obriga a permanecer em casa por causa do medo do bichinho. Somente umas horas mais tarde, o arcebispo de Miami, Monsenhor Thomas Vensky, proibiu seus sacerdotes celebrar qualquer tipo de liturgia pública, incluindo as missas da Páscoa. Para Vensky, que arrisca sua vida com uma motocicleta, não é prudente para o sacerdote celebrar qualquer tipo de liturgia. Ele disse: "As paróquias não estão para celebrar ramos, confissões, Santa Comunhão ou algum tipo similar de atividade." Vejam isso. Em março, a paróquia de Santo Agostinho, situada no em Coral Gables, em Miami, ainda oferecia confissões através de um automóvel. Francisco elimina a cólera de Deus e a penitência da missa do Novus Ordo. Francisco aprovou no dia 1º de abril 2 textos litúrgicos para o medo do bichinho. O primeiro é uma missa em tempos de uma pandemia. E o segundo é uma intenção adicional para as liturgias da Sexta-feira Santa desse ano. O website Church Militante observa que a Eucaristia foi despojada de toda referência à cólera de Deus e ao arrependimento. Sua antífona de entrada pede a Deus olhar com compaixão o aflito, outorgar descanso eterno aos mortos, consolar os que choram, curar o enfermo, dar paz aos moribundos, fortalecer os trabalhadores da saúde, dar sabedoria aos nossos líderes e valentia para chegar a todos com amor. Em troca, o rito romano, missa pela liberação da morte em tempo de pestilência, implora a Deus em sua antífona de entrada retirar o flagelo de tua cólera e dar as boas-vindas com o perdão ao povo que volta a ti. Cardeal mártir não é beatificado por razões políticas. O Vaticano está acusado de não começar o processo de beatificação para o cardeal Ignatius Kung, que morreu em 2000, por medo a ofender os comunistas chineses, escreve no dia 17 de março o website ucanews.com. Kung passou 30 anos preso por sua negativa a rechaçar o Papa. Impulsionar a beatificação do cardeal Kung é uma perda de tempo. O Vaticano não a aceitaria, citando o cardeal Joseph Zen, disse o Ucanews. Em junho de 1999, João Paulo II nomeou Kung cardeal in pectore, em segredo, quando Kung estava ainda em prisão. Missa em automóvel da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O Estado gosta, o bispo
odeia. O bispo de Arlington, nos Estados Unidos, Monsenhor Michael Burbidge, fechou a porta para a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, no dia 29 de março, por oficiar uma missa durante o medo do bichinho. Burbidge estava tão chateado que chamou a fraternidade uma seita cismática, dizendo ao mesmo tempo que esse grupo não pediu permissão à Diocese de Arlington para sua reunião, como se isso se pudesse esperar de uma seita cismática. No dia 16 de março, a Diocese de Arlington suspendeu todas as missas públicas. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X celebrou no dia 29 de março uma missa ao ar livre em Front Royal, na Virgínia. Os fiéis permaneceram dentro de seus carros. As autoridades civis foram informadas e aprovaram. Bispo segue Cristo? Não, ele segue o governador. O bispo de Lubbock, no Texas, Estados Unidos, Monsenhor Robert Curver, revogou no dia 2 de abril sua ordem dominical, na qual proibia os sacerdotes de escutar confissões. O motivo? O governador de Texas, Greg Abbott, católico, designou terça-feira as igrejas como serviços essenciais. Curver havia proibido confissões por sua conta, sem nenhuma diretiva prévia. Taylor Marshall pagou o voo de Tugwell para eliminar as Pachamamas. O escritor católico Taylor Marshall pagou, em outubro, o voo de Alexander Tugwell e do seu amigo de Viena para Roma para jogar no rio Tíber as Pachamamas. Essa colaboração foi revelada no dia 27 de março durante uma entrevista por Skype. Tugwell filmou a expedição e enviou as fotos a Marshall, que editou-as em uma conta anônima do YouTube. Marshall e Tugwell conheceram-se em Roma imediatamente antes do Sínodo da Amazônia. Francisco vocifera contra Maria Corredentora. Francisco utilizou sua homilia da sexta-feira pela festividade de Nossa Senhora das Dores para clausurar a corredenção forjada por Maria. Ele usou a caricatura de que Nossa Senhora não quis tirar nenhum título de Jesus e protestou porque ela não pediu para si mesma ser quase redentora ou corredentora, como se alguém tivesse dito isso. O Redentor é uno e esse título não se duplica, continuou disparando Francisco aos tigres de papel. Em consequência, Francisco contradisse todos seus recentes predecessores que ensinaram que Nossa Senhora, como a nova Eva, em uma forma totalmente dependente de Cristo, redimiu o mundo, porque Deus quis sua colaboração. Francisco pensa que ele pode mudar o magistério da Igreja por sua vontade ditatorial, disse ao Glória TV um mariólogo que, por razões de segurança, não pode ser nomeado.